Eu recebo constantemente aqui e-mails e até mesmo mensagens no WhatsApp do pessoal que tem sistema fotovoltaico reclamando que depois de um certo período, o disjuntor, olha, aqui da corrente alternada, ele começou a desarmar espontaneamente e esporadicamente, e querem saber o porquê que isso está acontecendo. E a preocupação do pessoal é, será que o meu inversor está começando a dar defeito? Eu já adianto para vocês que a última opção é o inversor dar defeito. Nesse vídeo eu vou passar todos os detalhes técnicos, o porquê que isso pode estar acontecendo. É um vídeo técnico muito interessante, vale aquele like e você pode compartilhar aí com nossos colegas. Depois da vinheta. Antes da gente falar exatamente sobre tudo isso, os motivos, né? Eu quero dizer para vocês que sistema fotovoltaico, por mais simples que ele seja, pequeno, pouca potência, ele é muito diferente dos circuitos elétricos de uma residência. Por quê? O circuito dele é exigido do horário que ele começa a funcionar até a hora que ele para de funcionar. Quando ele arma de manhã, ele começa a mandar corrente elétrica e não para. E tem o horário de pico, que é o horário de meio-dia, aproximadamente, que é a hora que o gerador gera a potência máxima, o horário de radiação maior, e ele entrega muita corrente. A corrente elétrica se aproxima da corrente máxima do circuito. Tá? Geralmente, esses desarmes do disjuntor é nesse horário de pico. Tá? O sistema fotovoltaico é diferente. Uma residência, os circuitos divididos, nem sempre ele é exigido o tempo inteiro. Tem tomada na parede que fica o ano inteiro sem ser usado, sem sequer entregar corrente ali. Então, é muita exigência o circuito fotovoltaico. Por isso, a primeira coisa que eu vou falar para você que trabalha com energia solar, ou que tem um sistema na sua casa, seja on-grid ou off-grid, é você trabalhar com um disjuntor de alta qualidade. Eu gosto muito da Schneider. Esse aqui são dois da Schneider. Tem o da ABB, tem o VEG, sei lá, o GE já é mais ou menos, já é segunda linha. Não coloque um disjuntor de baixa qualidade que, com o passar dos meses, com essa exigência o tempo inteiro, esses disjuntores sem qualidade, ele vai começar a desarmar, ele vai começar a perder a eficiência dele. E mesmo que a corrente ela esteja dentro da corrente do circuito que o disjuntor suporta, ela vai desarmar. Então, esse já é o primeiro conselho que eu trago para vocês aqui. Já valeu o like, hein? Olha, antes de eu continuar com as outras informações, na descrição tem o link para você aprender, gente. Todos esses detalhes que eu vou passar para vocês aqui, os alunos do curso Empreendedor Solar, eles estão por dentro, dificilmente eles têm problema de ter que voltar no cliente para trocar disjuntor, tá? Vamos lá, quais são as causas? Primeira coisa, para que serve o disjuntor? O disjuntor é um dispositivo de proteção que protege corrente. Ele tem uma corrente de trabalho. Como é que a gente sabe a corrente máxima de um sistema fotovoltaico? A gente vai olhar o datasheet do inversor. O inversor vai falar lá a corrente máxima que vai chegar na saída. E a gente vai trabalhar o dimensionamento do disjuntor em cima dessa corrente máxima. E é ali que que o projetista vai ter que trabalhar. E a gente, instalador, empreendedor, tem que conhecer isso também. Tá? Então, beleza, ele vai proteger. E o que pode acontecer? Vamos lá, eu separei aqui para a minha cola, olha, sobrecargas. Pode haver uma sobrecarga tanto do gerador. Nesse caso, uma sobrecarga pode ser por causa de falha do inversor, enfim. Curto-circuito, de repente ali os cabos aqueceram. Se o cabo está aquecendo, já é um outro erro, um erro no cálculo do cabo, mas se ele aquecer, o disjuntor vai detectar o aquecimento na conexão, vai aquecer aqui dentro do disjuntor e ele também protege isso daí, tá? Ele também tem a temperatura de trabalho. No datasheet, disjuntor, gente, tem datasheet, tem manual técnico que lá informa a temperatura de trabalho e a corrente de trabalho e a tensão de trabalho, certo? Então, curto-circuito, falhas nos componentes. No caso, falha nos componentes, pode ser falha no inversor, alguma outra na rede elétrica também, se a rede elétrica ficar variando, dependendo do disjuntor, do tipo do disjuntor, até se a frequência variar, ele também desarma. Então, ele protege muito. E ele protege, nessas condições,
ele tem que desarmar. Mas se o disjuntor está desarmando por qualquer motivo, pode ser a qualidade do disjuntor. Tem que analisar se a corrente do circuito que o inversor trabalha, que o circuito trabalha, o disjuntor está dimensionado corretamente. Não pode colocar ele ali, se a corrente máxima é 40 amperes, não pode colocar o disjuntor de 40. Existe uma porcentagem de folga, e aí o projetista, um eletricista ou qualquer profissional da área da elétrica sabe fazer esse cálculo aí com a margem. Não é simplesmente na orelhada. O disjuntor, a corrente é de 40, vou botar um de 42. Não é assim. Isso tem cálculo, gente. Se colocar na orelhada, talvez é isso. Tá? Bota um pouquinho maior. Aí então a pessoa coloca um de 50. É para 40, mas ele colocou um de 50. E aí o de 50 ele vai aquecer, os cabos vão aquecer. Sorte que o disjuntor detecta o calor também, o aquecimento, e desarma. Mas se ele não for um disjuntor que tem essa qualidade, aí vem a qualidade, ele vai aquecer o cabo porque está com uma corrente muito maior. O disjuntor era para ter desarmado, não desarmou. E isso que acontece. Geralmente coloca-se o disjuntor muito no limite. E aí no horário de pico a corrente sobe e o disjuntor, que ele está ali para isso, ele chegou na corrente dele máxima, a corrente de curto-circuito máxima, e assim ele vai e desarma também, tá? Pode ser problema na rede elétrica, também é muito comum a rede elétrica ficar dando, geralmente antes do disjuntor desarmar, por exemplo, a tensão subiu muito, ou uma variação de tensão na rede, ele simplesmente, o inversor desarma primeiro. O sistema fotovoltaico, gente, é uma coisa muito segura. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, para acontecer um acidente como um incêndio, tem que ser um erro muito grande, um erro muito grotesco, para que se pegue fogo, por exemplo, na parte da corrente alternada. O erro foi muito grande, errou a espessura do cabo, errou a capacidade do disjuntor, erro, pegou fogo nos painéis, não colocou as MPPTs, os painéis na mesma posição, enfim. Para acontecer acidente, saiba que é um erro muito grotesco, porque o sistema, os inversores, principalmente os atuais que estão saindo agora, ele tem segurança para tudo, ele se protege de tudo. Uma variação na rede elétrica ele já desarma, uma variação na corrente que ele trabalha ele já desarma. Então, às vezes, antes do disjuntor desarmar, o inversor já se desconectou da rede. Tá? Para o disjuntor estar desarmando, provavelmente é a qualidade do disjuntor, que não é boa. A partir de 6 meses com essa corrente constante, ele começa a perder a eficiência, e qualquer corrente ali que chega nele já começa a desarmar. Então, geralmente é isso. Ou aquecimento, ambiente. Já teve cliente meu que desarmou 2 vezes e ele me relatou, eu fui imediatamente lá conferir. Estava tudo perfeito, o disjuntor que eu trabalho é sempre de ótima qualidade, mas simplesmente o calor era tão grande, mas tão grande, com sensação térmica de 50 graus, que o disjuntor, ele desarmou. Ele desarmou porque ele detectou o inversor, nada percebeu. Nada percebeu, a rede elétrica funcionando perfeitamente, tudo operando perfeitamente, mas o calor ambiente, o ambiente fez o disjuntor desarmar. Então, essas são algumas das causas do disjuntor. Geralmente é o dispositivo de baixa qualidade, que antes do tempo de vida útil ele já começa a desarmar. Geralmente o disjuntor tem tempo de vida útil, tá? Mas o disjuntor que não tem qualidade nenhuma, ele antes disso, com menos de 1 ano, ele já começa a não ter a eficiência. E se ele protegia o circuito com 40 amperes, ele, quando chega ali próximo dos 40, já está desarmando, porque ele já perdeu a eficiência, não era um dispositivo de qualidade, tá? A última coisa realmente é o inversor dar defeito.